que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então a gente vai para o que é o acaso. O orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. E quem o desmerece esconde os seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua magnânima existência espiritual. Se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre e que tem mais existência do que toda a criação junta? Absurdo dos absurdos. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. Para que a harmonia se faça, é justo que observes o mundo em que vives. Não se pode viver sem que se tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras, e o comando divino é vigilante, operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas, no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma, já moralizada, é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. A própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto ou de uma flor era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não se saber os fundamentos da própria vida estuante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora, no século XXI, na hora da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso, por esse assunto marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda que tivesse existido, teria morrido por falta de alimento. Se todo o efeito tem uma causa, na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que pensas. Em tudo, repitamos, existe um comando inteligente que de nada esquece, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. Isso certamente nos dá muita alegria, e a esperança cresce para a dimensão do amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Cumpre-nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver
deixando a nossa parte para que a façamos com as nossas próprias forças. Mesmo assim, a sua misericórdia é tamanha que, se pedimos ajuda, além da que ele nos dá naturalmente, pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor a todos os seus filhos, ele nos atenderá. Porém, não nos façamos surdo às suas leis, para que não venhamos cair em novas e piores tentações. Esqueçamo-nos do nada e lembremo-nos do tudo. Esqueçamo-nos da inércia e lembremo-nos do trabalho. Trabalhando, esquecendo-nos do ódio e abracemo-nos, vivendo o amor, pois essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e alegria permanente no coração. Vamos nos lembrar de Jesus com todo carinho, ele que veio anunciar para todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do teu entendimento. Que riqueza, né? Eu costumo dizer, no lugar da palavra por acaso, que é Deus-cidência. Mas está me remetendo, gente, eu vou pedir licença para vocês e ler um pedacinho do livro de ontem, de Maria. Jesus passeando com José. Quem foi esse que fez os frutos? Aí José respondia, foram as árvores. E o menino insistia, e as árvores foram feitas por quem? Por Deus. E ele argumentava, quem é Deus? José conversava, desconversava e começava a mostrar outras coisas. Na natureza, para fazê-lo esquecer-se de perguntas difíceis. Certa feita, estava ele com José, passando no meio de uma lavoura de trigo maduro, e aquele campo amarelo e cantou. Foi logo perguntando, quem coloriu esse trigal de forma tão linda? José, para não deixá-lo sem resposta, retrucou com humildade. Foi a natureza, meu filho. E o que é a natureza? José, para sair da dificuldade, mostrou ao menino um bando de passarinhos que no momento voava festejando igualmente o trigal, certamente em busca de alimento. O menino, avivando os olhos, sentiu maior alegria ao ver os pássaros e perguntou com simplicidade, como eles voam? José atendeu com presteza, batendo as asas, e a criança assistiu. E o que os faz baterem as asas? É o querer deles. Depois chega falando que Deus está por trás de todas as coisas, né? Esse trecho que o Ismael acabou de me ler agora, me lembra isso, né? E a gente sentia a presença de Deus, né? Porque o homem quer provar sempre, né? Ser analítico e tal. Mas ele coloca aqui também que até hoje a ciência mostra, dá resposta às coisas, né, gente? Devagarzinho a gente vai sendo guiado para dar explicações, até o ponto do menino perguntar por que os pássaros batem as asas? Porque tem duas. Que bênção, que alegria. Gratidão, Ismael. Diga, Silvio. Essa questão do acaso é muito interessante, né? Porque isso faz muita parte, né, Do nosso dia a dia. do nosso dia a dia, né? É o famoso e se? E se acontece alguma coisa? E se eu faço aquilo? Como se fosse um condicionamento, né? Mas não da forma que ele mostra, né? Uma relação direta de causa e efeito. É o se pode acontecer, né? E isso influencia numa outra visão da humanidade, que eu acho muito interessante também, que poucas pessoas associam, é o tal do destino que as pessoas colocam,
mas não é um destino determinado, é um destino que... E se acontecer tal coisa, né? Será que vai... Como se tudo fosse realmente uma loteria, né? Pô, pode ser que isso aconteça, pode ser que aquilo aconteça. E mesmo o destino, que alguns veem como uma fatalidade, não como a mesma relação de causa e efeito, muita gente no nosso entorno coloca o destino como uma coisa ao acaso, né? Que pode acontecer, de repente aquilo se apresenta na tua vida, né? Isso é uma relação muito forte, acho que em muitos conhecidos meus, em muitas pessoas que já passaram pela minha vida, de não conseguir entender que tudo, até com a história do Rômulo, tem uma origem, né? E segue uma consequência. Se eu martelar o dedo, eu vou sentir dor. Se eu martelar de novo, vai sair sangue. Não é uma coisa que, de repente, surge na nossa vida. E acho que esse texto até serve para a gente prestar mais atenção nisso, que pequenas coisas que se apresentam, que a gente não percebe, também têm a sua relação de causa e consequência. E absolutamente nada, da mesma forma que tudo está relacionado a uma criação, a um criador, tudo que nos acontece está relacionado a isso. É consequência de um passo anterior. Diga aí, Ismael. Opa, eu vou deixar o Djaí para ele colocar. Tá? Pode falar, Ismael, depois eu falo. Então, vai ser, é bem no sentido que o Silvio colocou, que eu ia falar, e então vou até colocar uma ideia nesse sentido que o texto colocou, que eu achei tão bacana, quando ele fala sobre a ciência, porque antes tudo era uma obra meio, era do acaso, né? Tinha um trovão, um raio, que aquilo ou são os deuses, ou aquilo aconteceu do nada, é fortuito, ou mesmo deu um fruto, era ou obra do acaso, ou ia tentando começar a criar uma linha de causa e efeito. Então, o Sol, ele nascia, se movimentava, ou era uma obra do acaso, ou que havia uma divindade que ia empurrando o Sol, ou ia começando aos poucos a criar uma linha de pensamento cada vez tentando ser um pouco mais elaborada. Ali ia pensando como uma tartaruga que sustentava a terra, e aos poucos, cada vez mais, vou se percebendo que há leis, que tudo tem uma causa e tem um efeito. Então, na própria ciência, quando se percebe um determinado fenômeno, é aquela pergunta, não, mas espera aí, quais são as causas? Quais são as leis naturais por trás desse fenômeno? E cada vez mais a gente vai ampliando e percebendo que essas leis, elas também são efeitos de leis mais, que são de um alicerce maior e que há uma inteligência por trás. E muitos acreditam que nas leis morais, nas leis do pensamento, nesse universo psíquico, muitos acham que isso ali não há lei, é uma terra sem lei, né? Uma terra que a pessoa pode fazer o que quiser, que está valendo. E cada vez mais vai se percebendo que ali também há leis, também há processos de causa e efeito, né? Então, no nosso caminho espiritual, nosso, digo, como a humanidade, cada vez mais vai se percebendo que há essa lei e que é uma expressão do próprio Criador, né? Então, eu penso assim que num planeta de regeneração, vai ser a ideia de Deus é tão, tão, é tão óbvia, no sentido de que cada vez mais se percebe a relação, a continuidade do ser espiritual, a evolução. Então era isso que eu queria colocar aí, como que a própria ideia de acaso ela vai evoluindo, se percebendo assim, que isso aí é um termo só para quando nós temos a ignorância. À medida que vai se conhecendo, o termo vai se modificando.
Opa, de Jair. Isso aí. Pegando todo esse gancho que você falou, Ismael, tudo bem, tá? Isso é transparente para nós, tá? Mas ele fala aqui, o que é acaso, né? Lendo aqui no livro, ele fala o seguinte: o orgulho nos faz esconder Deus. O acaso é resposta para o orgulho. Porque tudo que você falou, a ciência já, como ele fala aqui embaixo, a própria essência dos homens desmente o acaso. Então, o orgulho, a prepotência, faz com que não enxerguemos isso. Porque hoje em dia você vê, na parte da ciência, você vê a divisão dos óvulos, que antigamente não tinha isso, hoje em dia já tem o conhecimento. Essa divisão dos óvulos chega aos blastocistos, que depois as células entram e formam toda a parte interna do organismo do ser humano, cara. Tu imagina a complexidade que é todo esse sistema. Aí você fala assim, não, o orgulho vai e nega tudo isso, e tudo isso é uma obra do acaso. Tudo bem. Aí você faz o seguinte, tudo bem, essa parte da ciência que você vê física, mas tem a parte do psique, do mundo interno nosso, que você pode fazer trabalho de regressão e você vê vidas passadas. Eu não acredito nisso. Orgulho. Então, enquanto tiver orgulho, por isso que ele pega aqui, ele fala uma coisa muito, muito, muito profunda. O orgulho nos faz esconder Deus. Então, a partir do momento que cada vez, eu vejo assim, cada vez quanto menos, cada vez mais que nós diminuirmos o orgulho em nós, mais o véu de Ísis vai baixando e nós vamos vendo toda essa imensidão de Deus. Eu vejo por aí, tá? O que o Ismael falou aí, o acaso é uma desculpa, né? Que a gente tem uma palavra, como a gente não tem o conhecimento. Eu estou lembrando de Jesus com São Tomé, né? A ciência é para provar o que está aí, né? Agora, como é que está aí, é outra questão. E eu estou lembrando aqui agora de Paulo Brito. Eu ia gostar de ler isso aqui com o Paulo Brito. Deus está em todas as coisas, né? Ele está antes de tudo. E ele nos deu as glândulas pineal, né? A epífise, todos os nossos sentidos para a gente sentir Deus. Aí, no lugar da palavra casa, a gente começa a pôr Deuscidência e viver essas Deuscidências, né? Não existe o por acaso da gente se encontrar aqui, a gente formar esse elo de amizade com pessoas que buscam entendimento, né? Nesse sentido, né? Os livros que a gente está lendo, as explicações que vem, eu estava lendo outra vez o livro Transição Planetária. Quanto conhecimento o mundo maior tem nos dado para a gente ampliar essa nossa visão do por acaso, do que está por trás das matérias, né? Diga, Jair. Poxa, Rômulo, pegando esse teu gancho aí que você falou uma palavra muito legal. Os amigos espirituais passam essas informações para a gente. Eu estava de manhã aqui, eu acordei 5 horas, eu não andei hoje em virtude do tempo aqui, né? E aí eu comecei a ler ainda estou na primeira pergunta desse livro. Então, quer dizer, Deus. o que acontece? É muito profundo, cara. Então, eu fico vendo a riqueza de detalhes. Se tu pegar um ser humano para falar essas perguntas que Kardec faz aqui, eles responderiam de forma superficial, porque o conhecimento nosso é superficial. Isso que você acabou de falar, os amigos espirituais nos trazem essa informação, cara. E a gente sabe, ou seja, nós estamos em um nível que é indiferente nós estarmos aqui ou lá, porque as informações de lá vêm para a gente, e quando a gente dorme, desdobra, vai para lá. Então, quer dizer, nós estamos praticamente em sintonia direta. E esses espíritos, como a gente já sabe, como é o caso de Miramês aqui, ele também recebe intuições dos espíritos superiores a ele. Esses espíritos superiores, ele passa para ele passa para a gente. Então, que a gente fica com conhecimento muito abrangente, é uma coisa muito forte para a gente. É isso só. É uma benção. Diga, Silvio. Mas acho que é isso que ele mostra aqui no texto, justamente voltar à primeira fala do Ismael,
A primeira não, a única até agora. Na verdade, o acaso uma passagem nossa ainda relacionada muito à nossa ignorância, que a gente não entende, joga o acaso. Tem um pouco de orgulho, tem tudo isso relacionado, é claro, né, que ninguém gosta de assumir que é um tapado, né? Ninguém, pô, eu sou burrão nesse assunto. Ninguém diz isso. Todo mundo tenta esconder suas deficiências. Isso é o normal, né? Isso é o normal do ser humano. Ninguém faz autopropaganda da sua negatividade. Então, acho que é muito por aí. O que ele está chamando a atenção aqui, ele não está, na verdade, querendo explicar para a gente que o acaso não existe. Ele já disse isso. Né? O que ele está querendo mostrar para a gente, na verdade, é que isso é uma fase que envolve tudo: o orgulho, a nossa ignorância, a nossa incompreensão das coisas, que isso também vai passar, como o próprio Ismael falou, que é no mundo de regeneração, essa visão vai ser já diferente. Acho que é meio por aí. A intenção dele não é propriamente que a gente entenda que o acaso não existe, porque, como o próprio Jair falou, são coisas que mais ou menos a gente já sabe. Ele só está colocando, ele está querendo nos deixar mais confortável, na verdade, para a gente entender que isso é uma fase, para a gente não se penalizar por isso, que nós já passamos também por essa fase de achar que muita coisa era acaso. Diga aí, acho que tem a Wina e tem o Zé para falar. Eu acho que era o José que tinha apertado antes a mão. Bom, uma dúvida. Tem uma palavra que está muito ligada ao acaso, que é a palavra coincidência. Então, a coincidência também ela vai por um outro caminho, mas no final chega no mesmo lugar. Ah, não, isso aqui, que coincidência, mas que coincidência. Então, e a gente sempre usa uma afirmação com uma palavra não no meio. Nada é por acaso. O nada, ele dá a ideia da negação, né? Aí a gente fala assim, né? Que coincidência, né? Seja ela feliz, geralmente, quando é uma surpresa mais agradável, a gente fala, né? Nessa tal dessa coincidência. Bom, essas duas palavras, elas às vezes me incomodam como cientista, porque a gente passa a vida toda sendo treinada para fazer o teste, né? Então, outra ideia que incomoda, assim, que as pessoas falam assim, de forma, às vezes até inconsciente, ou sem dar o devido peso que ela merece, dizer assim, isso aqui já foi comprovado cientificamente. Eu definitivamente já passei dessa fase e, inclusive, me incomoda quando alguém fala, mas isso aqui tem comprovação científica. Mas não precisa de comprovação científica. Muito embora eu me coloque como tal, eu disse, não precisa, não há necessidade disso, né? Mas seria muita arrogância, né, da ciência ter essa necessidade dessa comprovação científica. Eu já passei dessa fase, digamos assim, como o Silvio falou. É a fase, eu já passei dessa fase. Mas, ainda assim, me vêm as perguntas que remete à quarta ideia. Eu falei de 3 frases e a ideia central é: parece que, no final das contas, que não se fala em pecado nesse grupo, não se fala em castigo, mas se fala de lei, causa e efeito várias vezes, se fala da reforma íntima, mas o que eu estou tentando trazer é que parece que só não fala a palavra pecado, como é muito clássico na Igreja Católica, não se fala em castigo, mas é como se fosse exatamente isso. É um castigo. Você está pagando por suas escolhas, você é responsável pelas suas atitudes. Então, assim, é só um jogo de palavras, entende? É onde reside a minha reflexão. É um jogo de palavras que chega no mesmo lugar no final das contas. Então, a gente só não usa, a gente sabe que não é por acaso, depois fala de coincidência, eu fico, obviamente, às vezes questionando determinadas coisas, determinados desafios tão difíceis, mas eu queria só jogar essas ideias aí, porque às vezes eu fico realmente numa situação, eu não me sinto contemplado, acho que é isso, né? Porque, na verdade, passa a ideia de cometi um erro,
estou pagando por isso. Cometi outro erro, estou pagando por isso. Então, de novo, é pecado e vem o castigo. E aí, E, nada é por acaso, né? Aí faz sentido, nada é por acaso. Eu não sei se eu me fiz entender. Fez eu, sim. eu, eu, eu gostaria até de falar sobre esse ponto, José. É, a gente já tinha, né? Uma vez que eu já tinha colocado essa ideia, eu vejo essa questão como a gente pensar realmente no universo com leis. Por exemplo, se eu pular da janela, existe uma lei da gravidade ali. Então, ela vai estar atuando. Então, ali vai ter uma consequência. Oh, mas isso é um castigo? Não, né? Foi um conjunto, de uma situação que se colocou que tem uma lei envolvida. Então, ele vai cair e vai, dependendo da altura, vai ter consequências. Opa, mas como que isso pode? É Deus que está punindo? Então, é só da maneira como a gente vê. E aí pode falar assim, não, eu vou construir uma estrutura que é um planador para sair dali e conseguir me valer dessas leis para um determinado fim. A pessoa, opa, é Deus que está sendo bom? Então, existem leis em todos os planos. À medida que a gente vai conhecendo, a gente pode conseguir planar e utilizar ela para um caminho que é um próprio caminho aonde aonde você se torna em harmonia com ela, sabe? Então, pode se imaginar assim, que no momento que pulou da janela, que Deus está punindo, ou não, que é um conjunto de leis que estão atuando. É assim que eu vejo, sabe? Então, quando eu penso nessa questão, eu não penso como Deus punindo ou não, e sim um conjunto de leis que, à medida que a gente vai compreendendo, vai tentando atuar em cima delas. Bacana. Diga, Wina. Nesse sentido, a Joana de Ângeles, ela sempre convida a gente a afastar a ideia de culpa e buscar a ideia de responsabilidade. Ela fala que o processo que a gente entra de culpa, a gente acaba que interferindo no progresso e nos processos que estão ligados a que eles chamam, né, da reparação, porque quando a gente viola a lei, porque eu gosto de um conceito que o Haroldo traz de pecado, que é errar o alvo. Então, a gente mira no alvo e a gente não acerta o alvo, a gente erra o alvo. E envolve um processo da gente perceber que a gente errou o alvo, um processo de espiar aquilo e um processo de reparar. Então, dentro desse processo que o Espiritismo traz, ele traz numa ideia de responsabilidade e não de culpa. Ela até pede que a gente se afaste disso, porque isso não vai permitir o nosso progresso, porque quando a gente entra nesse lugar de culpar, a gente acaba desenvolvendo sistemas que a gente volta de novo a errar o alvo para de novo entrar num processo de reviver aquele sentimento de culpa. Então, a Joana, ela traz um processo muito bacana da gente ver a vida nesse processo realmente que há uma inteligência suprema e que a gente mesmo busca acertar o alvo, né, dentro dos processos que a consciência traz. Agora, num processo libertador, não num processo subjugador que deixa a gente ali oprimido, mas num processo onde a gente, também como ser inteligente, co-criador, vai trazer isso dentro de uma busca de crescimento, de renovação e de reparação. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de ir lá e fazer com que aquele processo seja muito maior e transformar aquilo em algo construtivo, porque uma das ideias que a gente, quando a gente se tornar espírito superior, é que a gente vai ter o livre-arbítrio no bem. Então, a gente vai ter milhares de possibilidades de crescer no bem. Hoje, a gente ainda está no livre-arbítrio entre o bem e o mal, mas a gente vai poder um dia se desenvolver no bem e ter inúmeras possibilidades. Abençoadas sejam essas palavras, Wina. Que lindo.